Eu tenho certeza que se você leu Atos dos Apóstolos e você viu a transformação que aconteceu na vida de Paulo, como Paulo se transformou de um homicida para um fervoroso pregador da palavra de Deus, você consegue perceber que quando ele passa por uma experiência com Jesus e ele é convertido, ele aceita tudo aquilo que vai vir após dessa conversão. O que significa isso? Quando ele estava momentaneamente cego, Jesus falou que Paulo ia passar por sofrimentos por amor a ele, por amor à pregação do Evangelho. E a gente consegue perceber isso durante a leitura de Atos dos Apóstolos, né? Logo no início a gente vê os 11 apóstolos, depois a escolha do 12º, depois a conversão de Paulo, depois as viagens missionárias de Paulo, até que a gente chega naquela passagem que algumas pessoas já conhecem, que é onde Paulo e Silas eles ficam presos em uma prisão. Então eles vão para Macedônia, mas eles vão para Macedônia direcionados pelo Espírito Santo. Então no início eles iam para a Ásia, só que o Espírito Santo disse para eles não irem para a Ásia. Depois eles iam para outra região. O Espírito Santo não deixou que eles fossem para aquela região. Por fim, em uma visão, Paulo escuta um homem falando assim para ele: venha para Macedônia, nos ajude. Então Paulo, vendo que aquilo era uma direção de Deus, ele vai com Silas, se não me engano Timóteo também, para a região da Macedônia. Como em qualquer período pós-viagem, os discípulos eles vão se acomodando na região e eles chegam a um riacho para orar. E lá eles encontram várias mulheres, e uma delas é Lídia. Ela já era temente a Deus, mas ainda não tinha conhecido Jesus. Então Paulo apresenta Jesus para Lídia, Lídia se converte e toda a sua família também. Nesse processo aparece uma menina que a gente consegue entender como uma escrava, que ela estava possuída por um espírito maligno de adivinhação. Ela insiste tanto, falando que, na verdade, o espírito maligno fala várias vezes que aqueles homens que vieram ali eram homens servos do Deus Altíssimo e que eles iam apresentar a salvação. E ele fala isso várias e várias vezes, até o ponto de que Paulo se irrita, repreende o demônio sai da menina e a menina fica liberta. Só que a Bíblia diz que aquela menina tinha donos, então por isso que a gente consegue entender que ela provavelmente era uma escrava. Os donos não gostam do fato de que ela se torna liberta agora, porque com a libertação da jovem não tem mais lucro com a adivinhação. E esses homens, eles pegam Paulo e Silas e os levam para o meio da cidade, fazem um motim, espancam os dois e os levam para a prisão. E sabe o que é mais interessante? É essa parte aqui. Eu dei todo esse contexto para você entender onde eu quero chegar. Você deve estar pensando, nossa, como deve ter sido horrível para esses dois discípulos passarem por toda essa situação. Apenas por ter libertado uma jovem, eles foram jogados dentro da prisão. Eles foram presos, eles foram açoitados. E você pensa, nossa, que injusto, não é? Uma população que foi basicamente levada pelo ouvir. Mas, se você olhar por outro ângulo, você vai ver que a prisão dos dois foi necessária e talvez tenha sido até dirigida por Deus. Porque naquele momento que eles estão presos, eles começam a orar e cantar louvores a Deus. E naquele momento eles começam a orar e cantar louvores a Deus. Eu vou ler com vocês aqui o versículo 25 até o 34. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: "Não faça isso, todos nós estamos aqui." Aí o carcereiro pediu que lhe trouxesse uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa." Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria porque agora criam em Deus. Então veja bem, Paulo e Silas foram açoitados, eles foram presos injustamente e na prisão Deus usou eles para converter o carcereiro e toda a família. E sabe o que é mais interessante? É que às vezes a gente não passa nem a metade do que eles passaram aqui e a gente reclama demais. A gente reclama que a gente está em um ambiente ruim,
que a gente se atrasou para tal evento, para tal situação, que a gente está em um emprego que a gente não gosta, que a gente está em uma faculdade que a gente não gosta, que a gente está em uma situação que a gente não gosta, que a gente está em um grupo que a gente não gosta, que a gente não queria estar ali, mas por algum motivo você estava ali, contra a sua vontade, você não sabe como aquilo aconteceu. Então fique sabendo que às vezes você está aí, no lugar que você não queria estar, é onde Deus vai te usar para salvar a vida de alguém. Porque Paulo e Silas, com certeza, não deveriam ter passado por isso, até porque ambos eram cidadãos romanos. Então eles deveriam ter passado por um julgamento, não aconteceu. Na verdade, o que aconteceu foi um caso, uma situação muito rápida e espontânea, em que eles não puderam fazer nada. E às vezes isso aí que está acontecendo com você na sua vida agora, que é rápido, que é espontâneo, que você não queria estar naquela situação, ou até uma coisa básica, você se atrasou um pouquinho para ir para o seu trabalho, para ir para a sua faculdade, para ir para a sua escola. E quando você percebe que naquele momento que você se atrasou, você conseguiu atingir uma vida, é porque Deus queria que você se atrasasse mesmo para que aquela vida escutasse a palavra do Senhor. Então, às vezes, Deus está te colocando em uma situação ruim ou um cenário conflitante, mas é para salvar a vida de alguém. E sabe o que Paulo e Silas fizeram na prisão? Eles oravam e cantavam louvores. Tem gente que quando está em uma situação complicada, a primeira coisa que ela começa a fazer é reclamar demais. Para de orar, para de ler a Bíblia, para de jejuar, para de ir para a igreja e para de cantar. Sendo que o que devia acontecer é o contrário. Nesse processo, nessa passagem, neste momento, neste lugar que você está, você precisa orar e adorar a Deus. Paulo e Silas na prisão oraram e cantaram louvores a Deus. Às vezes, o que você está passando é nem um terço do que esses homens passaram. E você reclama tanto. Você não consegue entender que este momento, esta posição que você está, é onde Deus quer que você esteja, para que você seja transformado e transforme a vida de alguém. Nem tudo na nossa vida, na verdade, é errado até pensar que tem coisa na nossa vida que é em vão, que aconteceu por acaso. Como eu falei, até um atraso pode não ter sido por acaso. Talvez aquele momento, aquele bom dia, aquela dúvida, aquele momento que você precisou questionar alguém, um funcionário, alguma coisa assim, não foi por acaso. Foi porque naquela hora, naquele instante, aquela pessoa precisava ouvir uma palavra de Deus. E quando Deus te colocar na situação, não recue. Porque Paulo e Silas não recuaram. Paulo e Silas sabiam que quem tinha causado aquilo tudo na prisão, quem tinha libertado os portões, foi Deus, foi os anjos de Deus, provavelmente. Então eles sabiam que ali era a obra de Deus e sabiam que algo estava para acontecer. O que ia acontecer? Ia acontecer que o carcereiro ia se converter. Então imagina se eles não tivessem pregado a palavra. Lá em Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 12, eu vou ler aqui com vocês, eu vou mostrar o que teria acontecido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre os judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Ou seja, como o carcereiro ia se converter se ele não tivesse ouvido a palavra de Deus da boca de Paulo e de Silas? E segundo, como que o carcereiro ia se converter e toda a família dele ia se converter se Paulo e Silas não estivessem na prisão? Então, eles precisavam estar na prisão para que aquele homem fosse liberto da casa dele. Então, tem certas coisas que acontecem na nossa vida que não são em vão. E não são por acaso. Às vezes, Deus nos direciona para algo, nos direciona para algum lugar, para que a gente faça a obra dele, para que a gente pregue o evangelho e que pessoas sejam transformadas. Só que às vezes você não percebe isso. E às vezes você fica reclamando demais, sem perceber que quando você disse que ia aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida, você está renunciando coisas por amor a Cristo. Que você entende que Ele é o seu Pai e Ele é o Senhor. Você é filho, mas você também é servo. Então, meus irmãos, vocês foram chamados, vocês estão sendo enviados para pregar a palavra. Tenham discernimento espiritual,
E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que tenha edificado a sua vida, que essa palavra tenha sido ministrada em seu coração. Que Deus te abençoe e tchau, tchau!